Gálatas, capítulo 2, verso de número 11. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porquanto era repreensível. Vamos ver o motivo da repreensão. Verso de número 12. Porque antes que algum tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Verso 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. O apóstolo Paulo, todo mundo conhece que ele, antes do Cristo, era judeu, fariseu de fariseus, como ele mesmo disse. Capítulo de número 1, versículo 14, veja o que ele diz sobre ele mesmo. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus pais. Então o apóstolo Paulo, quando ele era fariseu, quando ele seguia somente a lei de Israel, ele era extremamente zeloso. Disse ele mesmo no verso de número 14. O apóstolo Paulo, por mais que ele não conhecia a fé genuína antes do Cristo, mas se tinha uma coisa que ele tinha com ele, era o zelo. Paulo sempre gostou das coisas certas, nunca comungou com coisas erradas. E quando a igreja primitiva começou a nascer, não só através de Jesus com seus milagres, mas também através dos apóstolos que, seguindo os passos do Senhor Jesus, herdaram o Espírito Santo, então as maravilhas e os prodígios eram efetuados. Mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou e fora aos céus, mas os milagres continuaram acontecendo, fazendo com que os judeus, os judaístas, os farísicos ficassem em pânico. O apóstolo Paulo, estando do lado da lei e dos fariseus, perseguia a igreja. Pelo zelo das leis do Antigo Testamento, Paulo perseguia a igreja. Mas Cristo chegou na sua vida. Todo mundo conhece Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aonde Paulo, no caminho de Damasco, encontra a personalidade sacrossanta do Senhor Jesus Cristo. E ali a vida dele muda. Todo mundo sabe da história. Veja o verso de número 15. Disse o próprio apóstolo Paulo: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que o evangelho entre os gentios, imediatamente não consultei carne e nem consultei sangue, nem tornei a Jerusalém, Candabadaia, nem fui aos apóstolos. Quando Paulo encontrou a graça de Cristo, ele fez literalmente o que tinha que fazer. Pregou, saiu falando, mudou de lado. Era o Saulo perseguidor e se tornou o Paulo perseguidor. E ali ele foi ministrando a palavra em todos os lugares onde o Espírito de Deus havia o mandado ir. Você vai perceber que quem guiou Paulo não foi os apóstolos, tá? Paulo, quando ele aceita a fé do Cristo glorioso, em Atos capítulo 9, ele fica 14 anos sendo guiado pelo Espírito. Várias vezes você vai ver a Escritura dizer, e o Espírito de Deus os impelia, e o Espírito de Deus mandava ir. Tem texto que a Bíblia diz, e o Espírito de Deus não deixou que a gente fosse. Quem mandava no ministério de Paulo era Deus. Mas depois de 14 anos, o Espírito de Deus diz a Paulo: agora eu quero que você se apresente em Jerusalém. Vai se apresentar
para os apóstolos. E Paulo vai então se dirigir a Jerusalém agora. O apóstolo Paulo mesmo que disse isso em Gálatas capítulo 2. Veja o que ele diz: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo a Tito, e subi por revelação. Repita, subi por revelação. Ele só subiu, senhoras e senhores, a Jerusalém, porque o Espírito mandou. Se o Espírito não mandasse, ele nunca ia ver o rosto de nenhum apóstolo. Ele não ia nem querer ver também, porque o negócio dele não era com o apóstolo fulano, apóstolo cicrano, o negócio dele era com Deus. Mas veja o que ele diz no verso de número 2. E subi por revelação, e lhes expus o evangelho que prego aos gentios. O que separava o ministério de Paulo dos demais, porque os apóstolos estavam pregando. O que diferenciava Paulo era que Paulo não pregava para os judeus, assim como Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos que estavam na ativa. O apóstolo Paulo trazia uma epístola universal. Ele procurava trazer Cristo não só para os judeus, mas para os 4 cantos da terra. Paulo era uma fábrica de missionários. Todo mundo que andava com o apóstolo Paulo se tornava obreiro. Tito é um grande exemplo. Marcos, aquele que quando foi correr atrás de Jesus estava com apenas com um lençol, sabe quando ele sai correndo, jovem rico também, é o mesmo, é Marcos. Andou com Paulo que foi o pai na fé de Marcos, entre vários outros. Glória a Deus. O próprio Timóteo, que também foi discípulo fiel do apóstolo Paulo, Paulo fazia missionários para o mundo. E Paulo diz a Bíblia, no verso de número 4, e por causa dos falsos irmãos que se intrometem e secretamente entram a espiar a nossa liberdade. O apóstolo Paulo sabia que no meio daquela igreja, mesmo sendo ele zeloso, porque ele era zeloso quando era fariseu, e quando virou crente, meu irmão, aí que o negócio ficou mais feio ainda. Se ele já era zeloso com a lei, imagina cheio do Espírito Santo e do fogo. Paulo não gostava de brincadeira. Quando ele via falsos irmãos, ele já saía de perto. O apóstolo Paulo era um crente inteligente, ele tinha dom do discernimento dos espíritos. Quando vinha com conversinha, ele já sabia. Foi o mesmo Paulo que uma vez a moça endemoniada olhou para ele: segue eles, vão com eles, são filhos de Deus. Paulo olha bem para ela e diz: eu sei quem está aí, sai dela. O apóstolo Paulo sabia o que é um elogio cínico. Ele sabia o que era um irmão falso. Ele não gostava de brincadeira. Eu gosto de Paulo. É assim que tem que levar o evangelho. Quando chego no verso 11 e leio que o apóstolo Paulo resistiu a Pedro. Não estou falando do João da farmácia não, gente. Não estou falando da Maria da feira não. Não estou falando da Joana da padaria, não. Estou falando do apóstolo Pedro. Aquele que andou sobre as águas. Aquele que tirou a moeda da boca do peixe. Aquele que viu Jesus se transfigurando na frente dele. Oh, te canta lamarrai. Sim, estou falando desse Pedro aí. Que jogou a rede no mar e puxou 153 grandes peixes pela ordem do mestre dele, Jesus Cristo. Sim. O apóstolo Paulo viu ele errado e a Bíblia diz: e me foi digno de repreensão, porque ele dissimulava com os gentios. Você sabe o que é dissimular no original? Dissimular significa fazer piadas, fazer chacotas, fazer brincadeiras. Veja o que Paulo diz: e quase dissimulou Barnabé, ou seja, quase que Barnabé entra pelo exemplo de Pedro. Obreiro não pode entrar em dissimulação. Obreiro não é para estar com piadinha. Obreiro não é para estar com pataquadinha, não. A conversa de obreiro tem que ser uma conversa firme, uma conversa sadia. Tá certo, Paulo, é isso aí. Tem que repreender mesmo esses obreiros que acham que pode ser uma coisa em um lugar e outra coisa em outra. Tem que resistir na cara.